Fala aí, eu sou o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre gases ideais. Bom, imagina você aí, né, que você queira um namorado ou uma namorada que seja uma pessoa ideal para você. E o que é uma pessoa ideal? Aquela que goste mais ou menos das coisas que você gosta, que esteja sempre disponível, queira sempre sair. E assim, mas só que isso nem sempre é possível, né? Encontrar o que a gente sempre espera. E analogamente funciona isso também para os gases ideais. Eles não são perfeitos, né? Então criou-se um modelo idealizado para descrever o comportamento de um gás, como se esse gás se comportasse de uma maneira idealizada. Porém, a gente tem que supor, para que descrever esse modelo idealizado, três coisas para as partículas desse gás, que é, elas se movem aleatoriamente por todo o recipiente, que elas colidem elasticamente entre si e com as paredes, e que essas partículas não interagem umas com as outras. Não nenhum tipo de interação, nem interação química, nem elétrica e nem interação magnética. E aí foi então que esse cara, chamado Clapeyron, desenvolveu uma equação muito conhecida, que é PV é igual a nRT. Muitos aí já viram essa equação, mas para quem não viu, né, o P representa a pressão, o V o volume, o N que é o número de mol, e o R que é a constante de Clapeyron e T que é a temperatura. Então a gente vai dar uma olhada em cada uma dessas variáveis posteriormente. Então, o que é um mol? Inicialmente, para a gente começar o nosso estudo, o que você entende por ser um mol? Um mol, ele é uma das 7 grandezas fundamentais e ele também representa uma quantidade de coisas. Um mol, ele é igual a 6,02 vezes 10 a 23, que ele é um número, né, que ele representa, que é conhecido como o número de Avogadro. Esse número, geralmente, a gente utiliza ele para falar de átomos ou moléculas, que são em grande quantidade, né, que a gente trabalha. E não se usa, não é comum, né, usar, por exemplo, para falar um mol de laranjas, porque é um número muito grande. Então, ele é mais usado para átomos e moléculas. Então, vamos ver o número o N, que é o número de moléculas ou átomos. Como que a gente faz para calcular esse número de moléculas ou átomos presentes, né, naquele sistema que a gente está trabalhando? O N é dado por o Nzinho, que é o número de mol, vezes o número de Avogadro. E o número de mol é dado pela massa do gás que a gente está trabalhando sobre a massa molar. E essa massa molar é o quê? É a massa que a gente tem massa daquele gás que a gente tem em 1 mol daquele gás. Então vamos lá. E o R? O que é o R? Que a gente falou anteriormente, que é a constante de Clapeyron ou a constante universal dos gases perfeitos. Esse R, ele pode ser definido em várias unidades. E eu trouxe aqui para vocês umas 2 unidades que são mais comumente utilizadas, que é R igual a 8,3144 joules por Kelvin vezes mol, e também o R pode ser igual a 0,082 litros vezes ATM sobre Kelvin mol. Então existem diversas outras formas de representar esse R, só que vai depender da unidade que você quer trabalhar, né? E o volume específico do gás? O volume específico do gás, ele é dado pelo volume do gás naquele sistema sobre a quantidade de mol do gás no sistema. Esse é definido, então, o volume específico. O volume que o gás ocupa sobre o número de mol do gás no sistema. Daí a gente volta lá na equação de Clapeyron, que PV é igual a nRT, sendo que passando esse N para cá, a gente vai ter PV sobre N é igual a RT. Só que V sobre N a gente acabou de ver que é o volume específico do gás. Então vamos substituir isso na nossa expressão e a gente vai ter que P vezes o volume específico é igual a RT. Só que P vezes o volume específico sobre T é igual a R, que é a constante de Clapeyron, né? Que é a constante
universal dos gases perfeitos. Então a gente vai ter o quê? Sempre que P vezes PV sobre T vai ser sempre igual a uma constante. Ah, Vitor, mas e se eu tenho transformações e estados termodinâmicos? Como que eu vou ver isso? Nas transformações, estados termodinâmicos, a gente também tem a equação de Clapeyron, que é PV é igual a nRT. E considerando a mesma massa de gás, a gente pode concluir que PV sobre T é igual a nR. Ou seja, disso a gente pode obter que N é uma constante e R também é uma constante. Ou seja, PV sobre T vai ser sempre uma constante, né? Então, disso eu posso afirmar que P1V1 sobre T1 vai ser sempre igual a P2V2 sobre T2, que é a famosa regrinha do pivot povotó, né? Que a gente aprende lá com a tiazinha da nona série lá. Ah, Vitor, vamos ver então, analisar, né, alguns processos termodinâmicos. Então, por exemplo, o primeiro processo típico é o processo isotérmico. Nesse processo, a gente tem lá, né, que o P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Num processo isotérmico, a gente tem o quê? Que a T1 é igual a T2, que é igual a Tn. E assim vai, né? Então, essa temperatura eu posso cortar com essa. Então, para um processo isotérmico, eu posso afirmar que P1V1 é igual a P2V2. Vamos ver o próximo processo típico. No próximo processo é o processo isobárico. No processo isobárico, eu tenho o quê? Que a minha pressão é constante. Se a minha pressão é constante, P1 vai ser igual a P2. Então, eu posso cortar isso daqui e vai ficar da seguinte forma. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E num processo isométrico ou isocórico, como que funciona? Num processo isométrico ou isocórico, eu tenho o quê? O volume é constante. Se o meu volume é constante, eu posso cortar ele, então eu tenho que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Ah, Vitor, mas e se eu tenho então dois gases e resolvo misturar eles? O que acontece? Aí aqui, né, eu tenho um gás A, que está aqui nesse sistema, que é representado por P igual a nRT sobre V, e o gás B, que é representado por PB igual a NBRT sobre V. Quando eu misturo esses gases, o que vai acontecer então? Vamos desenvolver essa equação. Eu tenho que PV, agora eu tenho Na mais NB sobre RT. Então, o meu P vai ser igual a Na mais NB RT sobre V. Fazendo essa propriedade aqui distributiva, eu vou ter que NaRT sobre V mais NbRT sobre V, né? Então, o que eu concluo disso? Que P vai ser igual a NaRT sobre V é o quê? O meu PA mais NbRT sobre V é o quê? O meu PB. Disso eu concluo o quê? Penso na lei das pressões parciais, que a pressão total é a soma das pressões parciais. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha com mais calma aqui agora. Na lei das pressões parciais, a gente tem que a pressão total do sistema vai ser a pressão, né, em cada um, a soma da pressão de cada um desses gases. E aí me leva ao conceito de frações parciais, que é a minha fração parcial em A é igual ao número de mols de A sobre um número de mols total que está naquele sistema. Ou seja, a minha fração parcial de A é igual a PA sobre P. No PA eu tenho que é igual a NaRT sobre V e minha pressão total é igual a nRT sobre V. Cortando esses termos aqui, né, que são iguais, eu vou ter que PA sobre P é igual a Na sobre N, que é a pressão parcial em A sobre a pressão total, vai ser a quantidade de mols de A sobre quantidade de mols total no sistema. Disso eu entendo que PA sobre P vai ser igual a Na sobre N, que vai ser igual a fração parcial de A. Ou seja,
a minha pressão parcial de A vai ser igual à minha fração parcial de A vezes P. Sempre que eu quiser calcular, então, uma pressão parcial de determinado gás, é só eu saber a fração parcial dele vezes a pressão total no sistema. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.